Sempre eu sou convidada a benzer sobre o quebrante das crianças e o mal olhado. E para mim é uma cultura, um costume tradicional que nós temos que resgatar essa cultura e valorizar a si próprio. E eu, em nome da minha comunidade, meu Vale de Vitória, eu digo por essa oportunidade. Muito obrigada de apresentar minha cultura, os meus costumes. Eu, mulher negra, trabalhadora rural, com muito orgulho. O mundo está morrendo por falta de um toque. E como terapeutas, venho aqui defender essa classe que hoje cura através das mãos, que toca na pessoa, que espalha a energia que está acumulada e vai matando aos poucos as pessoas. Quando as pessoas ficam presas nesse sistema que mata, que judia, que vai fazendo as pessoas ficarem angustiadas, é preciso às vezes um abraço, às vezes um toque, às vezes uma massagem, e é com isso que a gente vai curando o nosso público. Por isso eu agradeço em nome dos terapeutas holísticos desse país esse convite para estar aqui. Então, que as mãos que tocam e curam as pessoas nas suas doenças. Como um ato da bênção, é importante que a gente inicie respirando. Eu gostaria de pedir que a gente respire. Outra vez? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos e todas estejam com a bênção de Deus. Uma salva de palmas bem forte para os benzedeiros, benzedeiras, pais e mães do Senhor desse país. E nós, companheirada, companheira, eu não sou benzedor, e sou porque sou um homem bem fiel a Deus. Mas minha avó era uma grande parteira, uma grande benzedeira, ela está com 99 anos, mas até hoje faz dia, só não pega mais as crianças. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite aqui pela CPT. Eu queria agradecer o pessoal que está fazendo almoço para a gente, almoço e janta, as cozinheiras e as cozinheiras. E eu queria dizer para vocês um pouquinho da minha história, apesar que durante esses 5 dias eu não consegui falar aqui. Até porque eu vi aqui muitos companheiros que falaram várias vezes. Eu estou conseguindo falar conseguindo só a mesma coisa. Eu sou do Maranhão, sou da cidade de Brejo, do Quilombo Alto, Bonito. E lá eu enfrentei uma luta muito grande. Como até hoje enfrento, mas nos 4 anos para cá diminuiu um pouco. O pessoal do nosso Brasil, a maioria diz que o povo do Maranhão e da Bahia são macumbeiro. Mas eu não vejo assim tanto que é. Só tem um motivo, que todos nós, homem e mulher, que confia em Deus, é macumbeiro. Macumbeiro como? Na fé. Porque eu, no dia 4 de agosto de 2007, um jagunço do norte do diabo me deu 2 tiros, uma vida de frente, mais ou menos 15 metros, ele me deu o primeiro tiro e não me ofendeu. Naquele momento eu estava puro, como eu estou puro aqui, junto com vocês, meus companheiros e companheiras, e naquele momento eu pedi a Deus o que era que eu poderia fazer. E Deus me deu o tiro, e era para mim partir para ele e tomar a arma dele. E foi o que eu fiz. Ele deu o primeiro tiro, não pegou, deu o segundo, eu já tinha atravessado a cerca, que era em frente a uma capoeira de mandioca, e tentou dar os 3, mas não deu nesse momento que ele disparou, eu tomei a arma dele. E antes disso eu já tinha enfrentado mais 5 pessoas, aí quando ele fez 6, tenta me assassinar,
com arma de fogo, mas nunca consegui, porque ele, no terceiro tiro, nem disparou mais, porque eu já estava mais firme a Deus. E digo e peço todos os meus companheiros que estão aqui, todos nós que estamos enfrentando problemas, se defenda, cada liderança, cada, seja homem ou mulher que esteja ameaçado, faça a sua parte. Se tiver um caminho para passar, o fazendeiro tiver os almoços, não tiver outro lugar, desvie, mas na volta, volte por outro lugar. E só para concluir, que eu não posso nem concluir, eu vou aqui até entrei pela janela. Entrei pela janela porque eu falo que nem ia passar o microfone para mim. Só para me concluir, eu digo, eu estou com 56 anos de idade, eu nunca dei seguida até hoje. Posso dar ainda porque vou envelhecer. Muito obrigado a todos. A Tatiana, por favor. O Jadir, o João Paulo, a Nancy. O Novo não está aqui, né? O Marcos Rodrigues, o Plástico Júnior, a Leonildes e o Afonso, por favor. Rapidinho. A gente gostaria de agradecer essas pessoas que durante essa semana nos acompanharam nas nossas tendas ou aqui na plenária, né? Disponibilizaram os seus tempos, alguns deixaram a universidade para vir contribuir com a CPT. Lembrando que essas pessoas não são parceiros e não contribuem com a CPT só nesse momento do Congresso, mas já há muito tempo eles vêm contribuindo com as análises de conjuntura, com o trabalho da análise dos conflitos no campo da CPT, com as nossas formações. Então a gente quer aproveitar esse momento também para agradecer essas pessoas que contribuem com a gente, disponibilizam do seu tempo para isso. E a gente gostaria de entregar um presente, né? A Coordenação Nacional vai entregar. E a gente gostaria muito de agradecer uma musiquinha, o pessoal da animação pode tocar a musiquinha? Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil, que a gente sempre guerreira. Vamos levantar, gente, todo mundo. É por amor a essa pátria Brasil, que a gente sempre guerreira. Teremos mais felicidade, no céu desolhado de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumir. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumir. Amarelo tão pouco florido, a face de agora rosada, e o branco da paz irradia, vitória da nação arejada. E o branco da paz irradia, vitória da nossa arejada. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil, que a gente sempre briga. É por amor a essa pátria Brasil, que a gente sempre briga. Queremos que abraça essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente, para alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente, para alimentar a nação. Aonde ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor na raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor na raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, a gente sempre se liga. É por amor essa pátria Brasil, a gente sempre se liga. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil, a gente sempre se liga. É por amor essa pátria Brasil, Brasil!
sobrando R$1 da sua cervejinha de noite, bota ele ali dentro daquela caixinha aqui mais para ajudar a quebrar mais um lado de fundo de história dessa Rondônia, daqui 30 dias. Graças a Deus. É momento de nós agradecer aos nossos irmãos em Cristo e agradecer também pela nossa força que vem de Deus através dos apoios do movimento do IPP, que é a força do nosso país, Minas Gerais e Januária. Então nós estamos aqui apresentando o movimento família tradicional que está ali sobre os ribeirinhos, vazanteiros, de Pirambola, sofrendo uma aflição pelo Estado, que eles colocam uma necessidade das famílias que estão se migrando na beira do rio, e daquele modo que exige nós uma documentação, uma carteira, mas adiante de Deus, adiante das promessas, Deus deixou a terra, deixou os rios, deixou as nações, e o pescador que nós colocamos na mentalidade das pessoas como aqueles que vivem do peixe, que entendeu, não tem praia da pescaria, mas tem covaria para sobreviver na beira do rio. É esse que é o pescador profissional que quer carteira, traz pelo Estado, é uma carteira enganada, é uma carteira que traz beleza e tradição na mentalidade das pessoas, que as pessoas colocam no peito, botam no peito, que ele tem carteira profissional, mas essa carteira para Deus não vale nada. Deus quer ver nós, é o livre, é da paz, é nossa liberdade, sobrevivendo em cima do nosso rosto. É o que Deus deixa bem claro para nós, é nós organizar pelo movimento que nós estamos vendo aí, esse trabalho precioso, trabalho maravilhoso. E eu vejo aqui essa palavra que eu vou levar para minha comunidade, que nós somos 3 comunidades, que nós somos ligados com o nosso link, no apoio do MPP, e o CPT, nos ajudando, levando cursos, levando, entendemos, as coisas que nós estamos cobrando pelo Estado que nós não temos, nós estamos conseguindo através desses movimentos e através da nossa prática e através da nossa união, pelo amor de Deus. Então essa palavra dele e o momento a gente não pode abrir muito, porque o horário é pouco, mas eu agradeço e levo essa graça preciosa, essa sabedoria profunda para a nossa comunidade Januária, Minas Gerais. Bom dia, povo! Aqui está presente o povo da terra? Está presente o povo da floresta? E está presente o povo das águas? É justamente sobre o povo das águas que a gente queria deixar um minutinho aqui para partilhar algumas ideias com vocês. No Brasil, existe uma quantidade muito grande de trabalhadores que vivem, que têm suas vidas ligadas profundamente ao mundo das águas. O povo das águas está fortemente ameaçado pelos grandes projetos e por esse modelo de desenvolvimento que está destruindo o nosso país. E assim como o povo das florestas, e assim como o povo da terra, o povo das águas também se levanta e diz não, com muita força para esse modelo, com muita rebeldia e construindo a esperança. Como um gesto concreto, como uma ação rebelde do povo das águas, apresentamos a campanha nacional pela regularização dos territórios tradicionais pesqueiros. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa popular. O povo das águas tenta propor ao Congresso Nacional e ao povo brasileiro um projeto de lei
Essa campanha é uma forma, é um meio, é um instrumento para provocar as comunidades tradicionais pesqueiras de todo o país a lutarem cada vez mais forte e cada vez com mais rebeldia pela garantia de seu território ameaçado. Então a gente pede a contribuição de toda a companheirada e as assinaturas coletadas, a gente pede que repasse para as coordenações da CPT dos estados, que elas vão enviar pelo correio para o endereço que está na folha, ou então os companheiros das bases podem diretamente enviar para o endereço. Um forte abraço e agradecemos muito o apoio ao campanha. Presidente da SPN, a mensagem termina dizendo assim: enquanto a CPT luta pelo direito a não migrar, o SPN luta junto àqueles que foram expulsos de suas terras e obrigados a sair para garantir a vida e a cidadania. Podemos dizer que somos pastorais gêmeas, lutando juntas na mesma direção, a defesa da vida e o cuidado com as pessoas. Parabéns a todo o vosso trabalho e saudação a todos e a todas. Bom dia, pessoal. Só para a gente informar o caminhamento que a gente tirou ontem, a gente reuniu a juventude à noite, ficou até 1h aqui, discutindo os anseios e clamores da juventude da SPT de diversas regiões do Brasil inteiro. E aí um dos caminhamentos, o principal caminhamento que a gente tirou dessa reunião, foi uma reunião bem gostosa, bem legal, é que a gente, quando a juventude da CPT, a gente criou um grupo nacional de articulação da juventude, onde a gente vai pensar estratégias voltadas para a juventude da CPT e voltadas para a juventude que a CPT acompanha. E dentro desse GT nacional, a gente tirou 2 pessoas por cada grande região nossa para representar. E aí, como principal tarefa desse GT, a gente vai elaborar um diagnóstico inicial da juventude. Esse é o primeiro passo, um passo pequeno, mas a gente considera um passo importante para a gente conseguir nosso espaço, garantir nosso espaço dentro dessa instituição. Grupo de pesquisa da Universidade Federal de Rondônia, dizendo que está localizado lá em Columbiara, saúde da CPT, pede força e resistência na luta pelo trabalho, pela vida, cidadania e terra. Sandro Vieira. E a gente gostaria de convidar o Mano do Pará, que foi um dos fundadores da CPT no Pará. Gente, essa assembleia, para mim, é um filme passado para mim. E outra coisa, é uma mistificação. Eu sou humano, sou agrônomo, casado, 4 filhos e 5 netos. Sou francês, ex-gringo, porque tenho 30 anos de França e o dia 25 de julho agora vou fazer 40 anos também de Marabás de Brasil. Eu fui um dos fundadores da CPT Regional Norte 2, inclusive o segundo coordenador da CPT Regional Norte 2, depois do Vanuto. E fui um dos fundadores também da CPT de Marabá, junto com, inclusive, a Dora, que era de lá. E eu diria que esse tema de CPT eu vi muita miséria, muito sofrimento, casa queimada, porceiro preso, 34 amigos meus assassinados. Mas também as SEBs e a CPT foi o início de tudo que aconteceu na nossa região. Hoje, no Sudeste do Pará, tem 17 sindicatos. Todos têm uma origem
da luta da diretoria combativa, todos eram animadores de comunidade. E não é por acaso que hoje tem aqui o Pipira, não sei se é onde ele está, que é o coordenador da FETAG, justamente nosso, ele veio aqui para homenagear. Não é por acaso também que a FETAG do Pará é um menino que se chama de Assis, que eu conheci na comunidade dele com 9 anos. Não é por acaso que desse trabalho nasceu a Fundação Agrária Tocantins Araguai, junto com a Universidade e o Sindicato, em 88. Não é por acaso que nós temos um centro da cabanagem, que deve ter, eu nunca contei, mas deve ter no mínimo 200, 300 camas, tudo pago por multa do trabalho escravo. Não é por acaso que a Unifesp, campus rural de Marabá, da UFPA, teve como diretor, coordenador, gente que passou pela CPT, aí o Dex, da Xinguara, o Bacano, o Michelotti, que foi do Acre aqui. Não é por acaso que a UECA, Universidade do Estado do Pará, é dirigido hoje por Ailton, que antes de ontem era da CPT. Bom, eu vou parar aqui, porque a gente poderia contar muitas coisas, mas eu sei que eu aprendi nesses 40 anos muita coisa, junto com a CPT. A primeira, ou o Brasil acaba com o latifúndio acaba com o Brasil. Está muito claro. Segundo, não me conte história, não vem com conversa, não vem com balela. A prática é o critério da verdade. Acabou. Terceiro, um sonho individual realizado é um sonho, um desejo gostoso acontecendo, mas um sonho coletivo realizado fazer história. E por fim, não tem luta séria, prolongada, teimosa, rebelde, se não tiver a mística da libertação do povo de Deus. Para terminar, nós saímos do Egito e da escravidão 40 anos atrás. Passamos o Mar Vermelho, andamos no deserto, a gente passou fome, sede, brigamos entre nós, chegamos no Jordão. A gente não morreu na praia, que nem o Moisés. Nós passamos do outro lado, cortamos as cercas. Agora, nós fizemos toda essa caminhada. Eu queria terminar assim. Nós precisamos agora, vocês os jovens que estão por aqui, de Josué, de Gedeão, de Sansão, para acabar com as muralhas de Jericó. Nós fizemos nossa parte, faz a parte de vocês. Viva a CPT! A todos e a todas, e aqui em poucas palavras,
é só fazer um reconhecimento em nome da direção nacional do MST a essa construção de 40 anos da Comissão